Olá, pessoal, tudo bem? Galera, vamos começar hoje o capítulo 2 do livro 4 de Ciências, que ele vai falar sobre a estrutura e recursos naturais da Terra. Ele é um capítulo que vai ter muita informação, muitos conceitos novos, então prestem atenção. E, novamente, eu vou tentar ser bem enfática naqueles pontos mais importantes. Daí, na quarta-feira, nós vamos retirar as dúvidas, eu vou conversar mais um pouco com vocês sobre esse capítulo 2 e na quinta vamos fazer a correção, beleza? Então, lá na página, deixa eu olhar aqui, página 245, ele começa a falar sobre a estrutura do planeta Terra. E ele fala assim: durante muito tempo as pessoas procuraram entender do que o nosso planeta ele era composto internamente. Ou seja, qual que era a parte interna, qual era a composição do nosso planeta. Em alguns momentos da história houve a tentativa de perfurar o planeta Terra, mas o máximo que se conseguiu chegar foi uma profundidade de 12 quilômetros, que é bem pequena quando comparada com os 6.371 quilômetros do raio da Terra. Mas então, como é possível saber o que tem dentro da Terra? Atualmente, né, os cientistas eles propõem um modelo em que a Terra ela é formada por algumas camadas que possuem composições diferentes. Então, ó, essa imagem tem até no livro de vocês. Aqui está a parte do nosso planeta Terra, certo? Daí é como se a gente retirasse um pedaço da parte interna. Então, essa parte mais externa, ela é conhecida como crosta terrestre, ou crosta. Claro, tem aquela camada de ar que é a atmosfera. Daqui a pouco nós vamos falar sobre ela. Mas falando quais são as camadas da Terra, quais são as camadas que formam o nosso planeta, temos a crosta terrestre, que é essa parte mais externa, essa parte aqui. Daí aquela parte intermediária, conhecida como manto, onde encontramos o magma, aquela questão dos vulcões. Mas o manto ele ainda é subdividido em manto inferior e manto superior. E por fim nós temos o núcleo, que é a parte mais interna do nosso planeta, que também é subdividido em núcleo externo e núcleo interno. Tem uma outra subdivisão, tá? Nós vamos comentar algumas características sobre cada uma dessas partes. Começando pela crosta terrestre. A crosta compõe a superfície da Terra, sendo a parte externa e mais fina entre as camadas do planeta e o lugar onde nós vivemos. E ela pode ser dividida em crosta continental e em crosta oceânica. A crosta continental é a parte mais espessa, ou seja, é uma parte mais grossa. Fica mais fácil de saber e entender, né? Ela vai ficar variando de 35 a 50 quilômetros de diâmetro e tem grandes montanhas, cordilheiras e Alpes. Já a crosta oceânica, ela pode variar de 5 a 10 quilômetros e em alguns locais ela pode ser mais fina, como as regiões de grandes profundidades dentro dos oceanos. Então vamos lá, a crosta é a parte mais externa da superfície da Terra. E ela pode ser dividida em crosta oceânica e também temos a crosta continental. Então vamos olhar aqui, tem umas imagens que fica bem tranquilo de vocês entenderem. Crosta oceânica e continental. Oceânica, fácil, crosta continental. Só para lembrarem. Daí mais uma vez, nós temos o nosso planeta, tem aquela atmosfera, que é a camada de ar, que vai estar envolvendo o nosso planeta. Parte mais externa é a crosta, que pode ser dividida em continental e em oceânica. Intermediário nós temos o manto, que tem manto superior e manto inferior. E mais interna é o núcleo, que tem o núcleo externo e também o núcleo interno. Mas vamos seguir aqui. O manto, que é essa parte intermediária, olha aqui, vou voltar aqui na imagem só para lembrar. Manto, aqui, logo abaixo da crosta terrestre. É aquela camada mais espessa, aquela camada mais grossa. Tá? Lá que vai ter o magma, inclusive. Mas vamos aqui. Manto é a camada mais espessa da Terra, aquela mais grossa, com 2.900 quilômetros de profundidade, e ele é formado por rochas sólidas, que em alguns pontos se tornam pastosas ou líquidas, são chamadas de magma. A região do manto ela tem uma variação de temperatura que vai de 100 graus Celsius, quando está mais perto da crosta, e até 3.500 graus Celsius, quando ela já está mais perto do núcleo. Ou seja, quando está mais perto do núcleo da Terra, mais quente fica. A temperatura ela é mais alta, ok?
O núcleo, aqui, na verdade, ele está como núcleo externo e núcleo interno aqui. Mas o núcleo da Terra é a camada mais profunda e menos conhecida do planeta. Até porque as escavações não passaram da crosta, que é aquela camada mais superficial. Nem chegaram ali na parte do manto, tá? Então, o núcleo é a camada mais profunda e menos conhecida. Sua profundidade vai de 2.900 quilômetros até o centro da Terra, que fica a 6.371 quilômetros da superfície. O núcleo do planeta Terra é extremamente quente, chegando a temperaturas máximas de 5.000 graus Celsius, e vai ser formado basicamente por ferro e níquel. Acredita-se que o núcleo ele seja constituído por duas camadas. Tem uma camada externa, essa aqui onde eu estou passando o mouse, e uma camada mais interna, que possuem a mesma composição, mas as temperaturas são diferentes. Essa camada externa aqui do núcleo, ela é líquida, porém possui temperatura menor do que a camada interna, que é sólida. Essa camada interna ela é sólida. A diferença está na pressão, que é muito maior no núcleo interno da Terra, fazendo com que ele, mesmo com altas temperaturas, se mantenha sólido, tá? Então, o núcleo interno é temperaturas mais elevadas e é sólido, e o núcleo externo, as temperaturas, se comparado com o núcleo interno, ela é um pouquinho mais baixa e ela é líquida, ok? Daí continuamos aqui. Agora vamos falar sobre a atmosfera, aquela camada de ar que envolve o nosso planeta. Ele fala que o ar atmosférico ele é constituído, a maior parte, gás nitrogênio, seguido com um pouco de gás oxigênio e muito pouco gás carbônico, aquele CO2 ou dióxido de carbono. Tem também vapor de água e outros gases, mas a principal ali, o que tem maior quantidade, é o nitrogênio, tá? Cada gás ele tem funções muito específicas que vão garantir o que é a sobrevivência dos seres vivos na Terra. Então não pense que só o gás oxigênio é importante, então é o gás oxigênio que vai ter maior quantidade na atmosfera. Não, o que vai ter maior quantidade é o gás nitrogênio, ok? Então vamos observar aqui essa imagem. Camada de ozônio, ela vai proteger o planeta Terra de radiações vindas do Sol, como os raios ultravioletas, que vai ser nocivo, ou seja, muito perigoso para a nossa saúde, pode até causar câncer de pele. Abaixo da camada de ozônio encontramos a atmosfera, que é essa camada de ar onde vamos encontrar o gás nitrogênio, oxigênio, gás carbônico, vapor d'água e os outros gases. O gás oxigênio, todo mundo sabe, né? É importante para o nosso processo de respiração. O gás carbônico é extremamente importante para a vegetação, para as plantas, para o processo de fotossíntese. E também algumas algas utilizam e fazem a fotossíntese, então também precisam desse gás carbônico. E também para o acontecimento do efeito estufa, tá? E outra coisa, o vapor de água é muito importante, tanto para regular a temperatura do nosso planeta, quanto para o ciclo da água, que nós vamos estudar daqui a pouquinho, ok? Camadas da atmosfera. Assim como nós vimos as camadas da Terra, crosta terrestre, manto, núcleo, também existem as camadas da atmosfera. E a atmosfera ela é dividida em diferentes camadas. Nós temos a troposfera, mais próxima a nós, estratosfera, mesosfera, termosfera e a exosfera. Mas vamos por ordem aqui, começando pela troposfera, essa primeira. É a camada mais abaixo da atmosfera, com 15 quilômetros de altitude. E é nessa camada, na troposfera, que encontramos a maior parte do ar atmosférico. Nela também vai acontecer os fenômenos como formação das nuvens, raios e chuvas. Os aviões e os balões eles vão voar nessa camada, na troposfera. A estratosfera, essa aqui, está acima da troposfera e possui uma altitude de 35 quilômetros a partir da última camada. A concentração de oxigênio e de nitrogênio diminui bastante nessa camada, sendo insuficiente a respiração. E em uma faixa de estratosfera existe a concentração de ozônio, que é a chamada camada de ozônio, que é extremamente importante também, filtrando ali os raios ultravioletas que vão chegar até nós, sendo de muita relevância. E, inclusive, no 7º ano, vocês vão estudar bastante sobre essa parte da camada de ozônio, que se encontra na estratosfera, já é bom saber. Daí nós temos aqui a mesosfera, que encontra-se aqui acima da estratosfera,
e possui uma espessura de 30 quilômetros. É a camada mais fria da atmosfera e protege o planeta contra a entrada de meteoros. Temos também a termosfera, que é essa aqui, ó, bem acima da mesosfera. Possui uma altitude de 420 quilômetros a partir da camada anterior e ela é a mais quente que a mesosfera e é nela que vai acontecer aquela aurora boreal e também as austrais. São lindas de se ver, tem uma imagem agorinha. E a exosfera, que é a camada mais externa, essa aqui, né, a mais afastada desde a troposfera, né? É a transição entre o fim da atmosfera e o espaço. E por isso ela é muito mais quente, com uma concentração extremamente baixa de ar, e vai até uma altitude de quase 1000 quilômetros. E é nessa camada que estão os satélites que vão ficar orbitando a Terra, na exosfera. Ok? Aqui é a aurora boreal. Vai acontecer o que? Na termosfera. Ok? Daí seguimos para a próxima página aqui. Nós vamos falar agora sobre a hidrosfera. Daqui a pouquinho, na verdade. Vamos seguir aqui, deixa eu subir. É a hidrosfera mesmo. Então, o que nós vamos comentar aqui sobre essa parte? Conjunto de todas as partes líquidas da Terra, formadas por água, vai ser chamada de hidrosfera. É toda a parte líquida, tudo ali formado por água, do nosso planeta, chamada de hidrosfera. Essa camada ela possui partes internas, como os lençóis freáticos, e externas, como os rios e os oceanos. Assim, essa água ela pode ser encontrada em oceanos, mares, rios, lagos, lençóis freáticos, calotas polares e no próprio vapor da água que está na atmosfera. A hidrosfera corresponde a 70% da superfície do planeta. Por isso que, quando viam a Terra de fora, né, todas as camadas, falava que a Terra ela era azul. Mas por quê? A maior parte dela é da hidrosfera, é uma camada de água. 70% da superfície do nosso planeta. Daí ele faz uma pergunta: você acha que a água dos oceanos é diferente da dos rios? Será que elas estão presentes na mesma quantidade no planeta? Com certeza não. De toda a água existente no planeta Terra, 97% é salgada e está nos oceanos e nos mares, 2% é de água doce, mas em estado sólido, compondo ali as geleiras, calotas polares, e apenas 1% é de água doce em estado líquido, está presente em rios, lagos, lençóis freáticos. Nem toda a água da Terra ela pode ser utilizada para o consumo dos seres vivos e para outras atividades humanas, como irrigar as plantações. Dos 3% disponível de água doce no mundo, apenas 1% é proveniente desses lençóis freáticos, rios e lagos, que pode ser utilizado para o consumo. Então, observe aqui a distribuição. 97% da água do nosso planeta, parte da hidrosfera, compõe os oceanos e mares. Apenas 2% de água doce ali das geleiras, sendo 1% lençóis freáticos. 0,1% de lagos e rios e 0,0001% de água na atmosfera. A água é essencial para a vida na Terra, isso todo mundo sabe e concorda, porque todos os seres vivos necessitam dela para sobreviver. E a água é um recurso finito, ou seja, pode acabar. Nós não devemos considerar como algo infinito e usar de uma forma sem preocupação, tá? Tanto que ele fala que a água está se tornando cada vez mais escassa em razão do uso inadequado e também da poluição. E a pouca quantidade de água pode ser tratada e utilizada para o consumo humano, e por isso são necessárias práticas para a redução do desperdício e para o consumo consciente de água potável. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre o ciclo da água, que é super interessante. A água presente no mundo, ela se renova muitas vezes durante o ano, passando por transformações e circulando através do que nós chamamos de ciclo da água ou então de ciclo hidrológico. Esse ciclo, ele ajuda a controlar as grandes variações climáticas na Terra e o nível dos rios, lagos e dos oceanos por meio dos processos como a evaporação, condensação, precipitação, infiltração e transpiração que ocorrem dessa seguinte forma. Essa imagem ela está ótima, ela está toda numerada, falando quais são os processos que acontecem nesse ciclo da água. Nós vamos comentar sobre cada um deles. No livro de vocês tem esses pontinhos aqui.
Então, eu vou falando para vocês colocarem um número na frente de cada um desses pontos, porque está correspondendo a essas fases. Esse primeiro ponto aqui, vocês podem colocar número 1, porque ele está explicando sobre a evaporação. Ele fala o seguinte: o calor vindo do Sol aquece a água presente na Terra, fazendo com que parte dela vire vapor d'água, ou seja, que evapore. Então, vai passar do estado líquido para o estado gasoso. Evaporação. Pode colocar número 1 aqui. Esse segundo pontinho corresponde ao número 2, que vai ser a condensação aqui, ó, formação das nuvens. E ele fala que esse vapor d'água, ele vai para a atmosfera, esfria e se transforma em gotículas de água, ou seja, se condensa e se acumula, formando o que? As nuvens. Então, o que é a condensação? É quando vai sair do estado gasoso para o líquido, formando essas gotículas de água que acabam ficando todas unidas ali, aglomeradas, formando as nuvens. O terceiro ponto corresponde também ao ponto 3 aqui, que é da precipitação. E o que seria, coloca o número 3 aqui na frente, essa precipitação? Ele fala que com muitas gotículas de água acumuladas na atmosfera, inicia-se o processo de precipitação, no qual essas gotículas caem na Terra, seja em forma de chuva, de neve ou de granizo. Acumulou tantas gotículas de água que chega uma hora que tem que sair, não aguenta mais, é como se ficasse muito pesado, muito denso. Então é o que vai formar a chuva, ou o granizo, ou a neve em si. Esse é o ponto 3. Daí ele fala aqui, no ponto 4, que na verdade vai ser tanto o ponto 4, é só o 4 mesmo. Depois eu falo que o outro é o 5 e o 6. Ele fala assim: ao atingir o solo, logo após a precipitação, essas gotículas infiltram, ou seja, elas são absorvidas pelo solo, alimentando os lençóis freáticos e os aquíferos. Então, pode colocar aqui ponto 4, que é a acumulação. Depois que houve a chuva, a precipitação, essa água vai se infiltrar no solo, formando ali ou alimentando o lençol freático e os aquíferos. O quinto ponto fala: parte da água escoa sobre o solo, abastecendo e se acumulando em rios, lagos e oceanos. Então, esse aqui vai ser o ponto 5, escoamento superficial e também o escoamento subterrâneo. 5 e 6, pode colocar aqui na frente. E por fim, o ponto 7, que fala que uma parte da água infiltrada é absorvida pelas plantas, que também transpiram, ou seja, também vão liberar esse vapor d'água para o ambiente e devolvem essa água para a atmosfera. Então, aqui é o ponto 7, que é da transpiração. Tanto que se você vai em um local com uma vegetação muito grande, por exemplo, Parque das Nações, você fala: nossa, tá tão bom para respirar aqui, o ar é úmido. Mas por quê? Porque existe essa transpiração. A vegetação, as plantas, elas transpiram, liberam esse vapor d'água para o ambiente. Por conta disso, tá? Então, ponto 7, transpiração, aqui. E ele fala que esse processo, o ciclo d'água, se repete várias vezes durante o ano, garantindo o abastecimento e também a circulação de água no planeta. Beleza? Vamos caminhar aqui para o final da aula. Litosfera é a camada de terra formada pela crosta e pela parte superior do manto. A litosfera é a camada mais rígida, ou seja, mais dura e mais externa do planeta, constituída por vários tipos de rochas e minerais, como uma espessura que varia de 5 a 100 quilômetros, considerando as partes dos oceanos e também dos continentes. E vai ser na litosfera que está tudo que nós conhecemos: tipos de solo, rochas, plantações. Muito do que sabemos sobre a história do planeta Terra também foi descoberto por meio de pesquisas feitas na litosfera, como fósseis de animais e rochas antigas. E a litosfera levou bilhões de anos para ser formada e está em constante transformação, seja por fatores internos, como o movimento ali das placas tectônicas, nas quais vão formar relevos, terremotos, vulcões, ou por agentes externos, como vento, chuva e a própria ação dos seres vivos. Então, a litosfera é essa camada de rocha do planeta, ok? Essa camada mais externa, que vai da crosta terrestre até a parte superior do manto. E além desses movimentos que transformam os relevos da Terra, é possível afirmar que os ventos, a água e a ação dos seres vivos são agentes de transformação da camada externa da litosfera, com toda certeza. E por fim, nós vamos falar da biosfera. O planeta Terra ela possui características que tornam único, como a existência de vida. Alguns fatores são muito importantes para explicar a vida na Terra, como a presença de água e energia solar,
que são indispensáveis para a composição de seres vivos e também para as suas atividades. A água e a energia solar garantem ainda que a temperatura na Terra seja ideal para que tenha vida e se mantenha também no planeta. E em cada uma das camadas estudadas até agora, que falamos da atmosfera, hidrosfera e litosfera, existem formas de vida complexas e também diferentes. E todas as formas de vida presentes nessas camadas vão compor a biosfera. Então, o que é a biosfera? Nós podemos classificar ou definir a biosfera como sendo as regiões da Terra que contêm os seres vivos e que tornam possível a existência de vida de modo permanente, mesmo que por diferentes razões algumas espécies de animais sejam extintas e outras acabam aparecendo. Então, biosfera, regiões da Terra que permitem com que haja a permanência e a sobrevivência dos seres vivos. Na verdade, a biosfera, conforme está aqui nessa imagem, ela vai compor essas três camadas. Tem a hidrosfera, a atmosfera e a litosfera. Em cada uma delas vai permitir a existência da vida. Tá bom? Isso seria a biosfera. Bio vem de vida, né? E esfera é aquela camada que vai permitir a vida, vamos assim dizer. E assim, na biosfera existe uma grande diversidade de organismos que vivem em diversos locais no planeta. E esses organismos, eles podem ser organizados conforme suas semelhanças físicas, estruturais e biológicas, também de acordo com o local onde eles vivem. E a essa diversidade de seres vivos que compõem a biosfera, nós damos o nome de biodiversidade. Vocês vão estudar bastante ainda. Beleza, pessoal? Então essa era a aula. Quarta-feira vamos tirar as dúvidas, tá bom? Até mais e tchau, tchau!